perdeu a sua senha de acesso, que jogue a primeira pedra, né? Hoje em dia, com muitos sites, muitos serviços, muitas redes sociais, é difícil você conseguir administrar todas as suas senhas, né? E principalmente porque esses sites, né, essas redes sociais, esses serviços, muitos deles possuem requisitos próprios na hora de você criar senha. Então, às vezes é difícil você conseguir utilizar a mesma senha para tudo, porque a necessidade e os pré-requisitos de cada serviço, ela pode fazer com que, por exemplo, você só tenha que criar uma senha com números. Isso é muito comum, por exemplo, em internet banking, entre outras coisas. Então, às vezes é difícil você ter a mesma senha para todos os serviços. E aí, você tendo várias senhas, você perder os acessos é muito comum. Agora, você trazendo isso para o mundo WordPress, também é muito comum você perder o acesso do dashboard do blog. Principalmente se esse acesso for o acesso administrativo, aí piorou, porque imagina você entrando numa empresa e você ficando incumbido de ter que administrar o site WordPress e o funcionário que foi demitido fez a instalação, criou os usuários ou criou o usuário administrativo e você não sabe qual é a senha, você não sabe sequer qual é o usuário. Então isso é muito comum, acredite. Às vezes você tem essa necessidade de ter que fazer a recuperação da senha do administrador. E aí é importante que você tenha a seguinte explicação. Quando você faz a instalação do WordPress, você tem que já criar o primeiro usuário ali, como eu mostrei. E nos exemplos que eu dei, eu criei o nome de usuário como admin. Né? Durante a instalação, eu utilizei o usuário admin. Não se lembra disso, né? Então, assista comigo no replay. Eu vou colocar blog 1 porque o outro já é site 1, o que está na raiz, né? Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirma a senha, vou colocar o mesmo e-mail, não tem problema. Instalar o WordPress. Já foi instalado com sucesso, eu posso acessar aqui o blog 1. Agora você entendeu, né? Então esse usuáriozinho que você acabou de ver aí é o super usuário. É o usuário que você cria quando vai fazer a instalação. E naturalmente você entende que esse usuário é o administrador do sistema. Você não consegue sequer excluir esse usuário, ok? Então, sabendo que esse usuário é o administrador, você já tem meio caminho andado para poder fazer a recuperação. E aí entra uma outra questão. Eu sei que existe um super usuário. Eu sei que esse superusuário ele é o administrador do sistema, mas não necessariamente o nome de usuário dele é admin. Porque, como eu disse, você pode, no ato da instalação, criar o nome de usuário com qualquer outro nome, não necessariamente o admin. Admin é o convencional, admin é o que a gente costuma trabalhar. Mas você pode colocar ali Felipe Cardoso, pode colocar seu nome, pode botar João, pode botar Jorge. Você tem a liberdade de criar o nome de usuário que vai ser o superusuário, ok? Mas existe uma particularidade nisso que é importante você saber também. Quando você faz a instalação do WordPress, esse superusuário ele tem um ID, ele tem um identificador, e esse identificador ele é muito importante você saber. Sempre ele vai ser 1. Em toda a instalação que você fizer do WordPress, independente do nome de usuário que você vai criar, que você vai determinar para esse superusuário, o identificador dele vai ser 1. É o primeiro, então é bem natural que seja 1. E isso é importante você saber. Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar. Bom, para poder fazer o resgate desse usuário, eu vou acessar aqui WP Admin para poder acessar a tela de login do dashboard, ou então eu poderia colocar aqui WP login.php, também eu vou ser redirecionado para o mesmo local. E aqui eu tenho que colocar o nome do usuário e tenho que colocar a senha. A maneira mais simples de você recuperar naturalmente é clicar em perder a senha. Só que às vezes você não sabe qual é o e-mail que está cadastrado, você não sabe nem qual é o nome de usuário. Uma dica interessante é primeiro você tentar colocar admin. Se você colocar admin e obter uma nova senha, o que ele vai fazer? Ele vai enviar para o e-mail que está relacionado a esse usuário e vai mandar a recuperação da senha, certo? Essa é a forma mais simples e mais comum de você conseguir fazer a recuperação. E aí você vai ter que verificar com os colaboradores da empresa ou as pessoas que participaram do blog se elas receberam um e-mail, porque sequer você sabe qual é o e-mail aqui.
ok? Essa é a forma mais simples e a forma mais óbvia também. Só que existe uma outra forma bem mais simples de você conseguir fazer a alteração desse usuário, ok? Eu vou acessar aqui o Brackets. Eu vou conectar com o meu servidor remoto, né? Conectar aqui utilizando o FTP, utilizando o plugin que nós instalamos. Eu vou conectar aqui com o curso WPMX. Ok. Deixa eu pegar aqui o public HTML. Eu estou no blog 1, então eu vou acessar o blog 1, ok? Eu vou acessar aqui a pasta WP Content. E dentro dessa pasta eu tenho aqui o Themes, a pasta de temas. E eu tenho 3 temas. Aí vamos entrar numa outra questão. Como eu vou saber qual é o tema que está instalado nesse blog? É muito simples. Eu vou copiar essa URL e eu vou abrir aqui o Chrome para poder facilitar tudo isso, ok? Porque no Chrome é mais simples você descobrir, acessar o código-fonte da instalação. Né? Com o botão direito eu vou clicar em cima do site aqui e eu vou clicar aqui em exibir código-fonte da página. E aí você tem aqui o código-fonte. Quando eu vou acessando aqui, ó, você vê que já aqui, ó, eu tenho uma linha de código que ele me explica onde é o caminho onde está esse arquivo, que é o style.css, que é o arquivo de estilo, é o arquivo que dá toda a personalização do seu blog. E eu vejo que qual é o caminho dele? Você vê que ele está dentro do blog 1, naturalmente, WP Content, Themes, e temos aqui 2016. Então eu sei que esse cara aqui é o tema, ok? E como é que eu vou fazer isso? Então você vê que eu tenho aqui 2015, 2014 e 2016. Eu vou acessar esse 2016. E quando você abre esses arquivos, nós temos esse cara aqui, ó, que é o functions.php. Então, dentro do tema que o site, que o blog está utilizando nesse momento, é esse caminho aqui, é esse tema aqui. Essa é a maneira mais simples de eu descobrir qual é o tema, porque eu não tenho acesso ao dashboard do WordPress. Se eu tivesse acesso, seria mais simples ainda eu verificar qual é o tema instalado, porque lá dentro ele me explica isso. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que acessar o código fonte do blog ou do site para poder ver exatamente qual é o tema que está instalado. E por que eu acessei esse tema? Porque dentro do tema ele tem o functions.php. Eu vou abrir esse cara aqui. Dei 2 cliques em cima dele. Ele já abriu aqui, ok? Maravilha. Eu deixei aqui dentro dos arquivos do curso um arquivo. Eu já conciliei esses arquivos com a pasta do outro computador do Windows, né, onde eu ensinei a instalação no EasyPHP em todo o ambiente Windows. Então eu já fiz a conciliação, agora os arquivos que estavam lá já estão aqui. E eu coloquei e se perdeu a senha aqui, e aqui dentro você tem um arquivo txt. Então eu vou abrir esse cara aqui. Abrir esse cara aqui no Brackets mesmo. E ele tem esse códigozinho aqui. O que esse código aqui ele vai fazer? Ele simplesmente vai alterar a senha do superusuário. E lembra que eu falei que o superusuário ele tem o ID 1? Esse cara aqui é o ID, é o 1. É muito importante que você tenha consciência do que você está fazendo. Por quê? Porque você vai alterar a senha de um usuário do site. Dependendo das suas necessidades, dependendo de onde você está trabalhando, isso aqui tem que ser feito com muito cuidado. Porque se você colocar aqui o ID de um outro usuário, você pode alterar a senha de algum outro usuário que esteja utilizando o blog. Então é importante que você sempre foque nesse primeiro usuário, que é o superusuário, ok? Aqui, ó, entre as aspas, eu vou ter que colocar a nova senha. E qual é a nova senha? Eu vou colocar aqui, sei lá, banana01, ok? Dê um nome qualquer para poder a gente setar, né? Eu vou copiar esse código aqui, vou voltar aqui no functions e eu vou colocar esse cara aqui, ó, depois dessa tagzinha PHP aqui, tá vendo? Você vê que tem a tag aqui PHP, você não vai mexer nela, é onde está abrindo o código PHP, a programação PHP que tem nessa página. Eu vou colocar exatamente depois, banana01, e eu sei que é o superusuário, ok? Eu vou dar um Ctrl S e aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima de Functions,
botão direito e Upload. Você vê aqui que ele está fazendo upload, ok. E aí o que acontece? Eu vou acessar aqui, você vê que eu estou tentando fazer o login no blog 1, né? WP Admin. Vou acessar essa página novamente, mas eu não vou fazer mais nada. Eu não vou tentar logar aqui agora, certo? Porque o X da questão é essa. Eu determinei que eu quero aquela senha para o superusuário, ok? Mas é o seguinte, eu vou ter que agora voltar lá no Functions antes de tentar fazer o login. Vou atualizar aqui novamente e vou fazer upload novamente. Não tentei o login, ok? Agora sim, eu posso voltar aqui, eu vou atualizar novamente aqui essa página. E agora eu vou colocar aqui admin e vou colocar banana 01 e fazer o login. E agora a gente consegue logar no administrador. E aí, feito isso, o que você vai fazer? Você vai ver aqui os usuários, todos os usuários, você tem aqui o admin. Eu tenho aqui o e-mail, eu tenho aqui a função, e eu não consigo deletar esse usuário, mas eu posso clicar em editar. E eu posso aqui gerar uma nova senha. O sistema ele já gera automaticamente uma senha, mas eu posso criar uma nova senha aqui. Ok? Confirme a senha fraca, né? Atualizar perfil. E aí sim eu alterei a senha e a partir de agora a senha é a senha correta. Então assim, entenda o seguinte, é muito simples você recuperar esse usuário, né, a senha do superusuário, desde que você saiba qual é o nome de usuário desse superusuário. Não vai adiantar, você vai ter que tentar pelo admin, porque teoricamente a instalação é feita no admin. Mas e se o usuário, durante a instalação do WordPress, utilizou um outro nome? Como que você vai fazer para poder descobrir isso? Aí tem uma outra possibilidade. Tá? Eu vou abrir aqui o Gmail. Estou entrando aqui no e-mail. Eu vou acessar novamente aqui. Deixa eu acessar primeiramente aqui o site. E aqui eu vou botar cPanel, né, depois do site, né? Lembrando que para poder isso aqui é uma particularidade, naturalmente, da HostGator. Eu vou fazer agora aqui o login no painel. A senha, eu já salvei essa senha aqui, ok. É importante frisar que, dependendo do seu host, o acesso ao banco de dados ele pode ser por uma URL distinta. Então, se você não estiver utilizando a HostGator, você pode entrar em contato com o host para poder saber qual é o acesso ao banco. Né? E aí, quando você acessa esse banco, né, quando você acessa a URL para poder acessar os bancos, você vai ter que colocar o nome do banco e o nome a senha do usuário que tem privilégios nesse banco. E você vai me perguntar, mas Felipe, eu não sei o nome de usuário do WordPress para poder recuperar a senha. Eu sei que ele é o superusuário, né, que ele é o ID1, né, ou ID1, mas eu não sei qual é o nome de usuário, né? Vamos supor que a pessoa que fez a instalação colocou um outro nome. Como que eu vou saber isso? Se eu preciso colocar o nome de usuário para poder fazer a recuperação da senha. Então é complicado você conseguir desvendar esse mistério. Mas é bem simples. Se você não tiver acesso ao painel administrativo do host, você pode entrar em contato com o host para poder solicitar uma nova senha. Se você é o responsável técnico pela empresa, você tem esse poder. Mesmo que você não consiga, você pode verificar junto ao dono da empresa ou ao responsável direto pela empresa que ele vai conseguir fazer isso junto ao host. O host tem que passar essa informação. Mas existe uma outra forma de você saber, por exemplo, qual é onde que esse site está hospedado, né? Em qual host. Porque se você está com uma missão de ter que fazer essa recuperação e você não sabe sequer onde está hospedado esse site, é muito simples você conseguir saber isso. Acessando aqui o registro.br, e aí somente se o site for registrado no .com.br, se for .com, você vai ter que entrar num site que administre registro.com, ok? Aqui no registro.br, clicando aqui em tecnologia, eu posso clicar aqui em ferramentas e eu tenho aqui serviço de diretório UA.
E aí eu digito aqui, por exemplo, o domínio, cursowpmx.com.br. Vou clicar em consulta e ele me dá todas as informações que eu preciso. Só que a mais importante nesse caso aqui é o servidor DNS. Ó. Ele diz qual é o site, geralmente diz. Mesmo que não diga, você copia o que está aparecendo aqui, principalmente o domínio, e joga no Google que provavelmente você vai ter a referência de qual host esse site está hospedado. Então, sabendo qual é a empresa, eu vou entrar em contato com a empresa, naturalmente, para poder solicitar a recuperação da senha do painel administrativo da hospedagem. A partir do momento que eu tenho acesso ao painel administrativo da hospedagem, aí já é bem mais simples. Eu vou acessar aqui o phpMyAdmin. E aí eu já vou ter acesso se eu tenho acesso ao painel da hospedagem, eu já posso ter acesso aos dados FTP. Então, se eu acessei o FTP, né, se eu sei onde quais são todos os arquivos, né? Eu sei, por exemplo, se eu tenho aqui o wp-config, acessando o wp-config, eu já vou saber quem é, inclusive, o banco que esse site está instalado. Isso é muito importante, porque às vezes na hospedagem tem vários bancos. Então você tem que acessar o banco correto, né? Você tem que acessar o banco correto. Deixa eu fazer uma nova conexão aqui. .save. Vamos lá, deixa eu conectar aqui novamente. Eu já posso fechar aqui o Functions, recuperar a senha. Ok, deixa eu acessar novamente aqui o blog 1. E eu tenho aqui ó, o wp-config. O wp-config, como você viu já anteriormente, ele te fala qual é o banco que aquela instalação, aquele WordPress está instalado. Então eu sei que eu tenho que testar esse cara aqui, ó, o curso 218 _ banco 1. Então eu já sei que ele está instalado aqui. Então é importante você saber qual é o banco, né? Então, sabendo que ele está no 218 banco 1, eu vou acessar, eu vou clicar em cima dele. E aí, quando eu clico em cima dele, eu tenho aqui as tabelas, né? Users, lembrando que aqui eu tenho o prefixo, mas em todos os casos o sufixo é o mesmo. Então, eu tenho esse cara aqui, ó, Users. Nessa instalação aqui é bg1 _ users. Quando eu clico aqui nele, olha o que ele me traz. Ele me traz exatamente todos os usuários que têm uma conta dentro do WordPress, ok? Então, sabendo disso, eu posso fazer a alteração da senha diretamente por aqui. Eu sei aqui, inclusive, qual é o usuário, ó, user login. Se eu não soubesse, a partir de agora eu já saberia, porque em user login ele vai dizer qual é o usuário que tem aí qual é o nome de usuário do superadmin. Você vê, inclusive, o e-mail, você vê algumas outras informações. Quando eu clico aqui em editar, eu tenho a possibilidade de fazer essa alteração. Eu posso alterar exatamente a senha. Só que aqui a senha está criptografada, né? Você vê aqui, ó, user pass. É aqui que eu vou fazer a alteração da senha. Mas é muito simples. Eu venho aqui, nesse drop down aqui do lado, eu mudo para MD5 e aí eu crio uma nova senha. Eu vou criar laranja 01, ok? Então mudei aqui para MD5. Você vê aqui, ó, qual é o ID dele? É 1. Então eu sei que esse aqui é o super usuário. Não preciso mais ter receio de fazer essa alteração. Então mudei aqui para MD5 e agora sim vai ser laranja 1. Clico em executar. Ok, já fiz a alteração. Eu vou acessar aqui, vou atualizar. Eu vou clicar em admin. Laranja 01, fazer login. E agora a gente acessou aqui o dashboard. Então você vê que através do banco de dados existe também a possibilidade de você fazer a alteração de qualquer usuário do WordPress. A diferença é que, sabendo que o superusuário ele tem o ID 1, então você vai diretamente acessar esse usuário. Você vai procurar esse usuário de ID 1, né? Então, sabendo que o ID dele é 1, que ele é o superusuário, é nesse cara que você vai se concentrar. Então, a partir do momento que você tem agora o acesso administrativo, você pode, inclusive, lá no painel, aqui em usuários, adicionar um novo usuário
Aí você vai adicionar um usuário com o seu nome, você vai determinar que a função dele seja administrativa, para que você tenha também um outro usuário administrativo. E dessa forma, naturalmente, você não vai correr outros riscos. Então você vê como é simples fazer a recuperação da senha no WordPress, é só você ter esse conhecimento prévio e saber os caminhos que você pode utilizar. E lembrando que aqui dentro dos arquivos do curso, você tem o código aqui recuperar a senha. E novamente, resumindo, você coloca esse código lá no Functions, mas você atualiza a página, mas não tenta fazer o login. Aí depois volta no Functions, remove só essa linha de código aqui, atualiza novamente a página lá para poder fazer a recuperação.